Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento, que a espiritualidade maior possa nos intuir naquilo que for necessário e útil. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje faremos o tema Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Esse tema ele está contido no capítulo 24. Não ponhais a candeia sob o alqueire. Antes de mais nada, vamos ter um entendimento sobre o que seja candeia e alqueire. Candeia veio do latim candela, que significa vela de sebo ou de cera. Na verdade, é um pequeno aparelho de iluminação. É uma lamparina, né? Pode ser suspensa num prego, por um prego, e pode ser, como nós observamos na imagem, ou de barro ou de metal, e é abastecido com óleo, e esse óleo é embebecido num barbante, e nós temos a iluminação. Esse vaso de barro, muito mais utilizado naquela época de Jesus. O alqueire, ele vem do árabe al-kai e representa uma antiga medida de capacidade. E quando falamos de capacidade, nós falamos de capaz de conter grãos. Por isso, alqueire são esses cestos, né, que nós vemos na figura que o burro carregava naquela ocasião, tendo essa condição de dar uma ideia de peso, né, de quantidade de grãos naquele cesto. Essa palavra, com o tempo, ela foi modificando o seu sentido, mas mantendo essa ideia de medida, porque passa a representar o tamanho de um determinado, a medida de um terreno, né? Aquela fazenda possui tanto alqueire. O nosso tema, ele tem início com algumas passagens, citações de evangelistas, no caso Mateus e Lucas, e o item primeiro nos diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isto está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. É interessante a gente refletir que essa candeia, ela representa os ensinamentos de Jesus, né? Aqueles ensinamentos que vieram para iluminar os nossos corações e mentes, iluminar a humanidade. Mas, observando de maneira muito interessante que isso que é dito em Mateus, ele ocorre logo após o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, traz, de uma maneira generalizada, o resumo dos ensinamentos do Mestre. Ensinamentos estes que deveriam ser difundidos. Então, nós temos aqui um tema que fala a respeito de transmissão de ensinamentos. Nós estamos falando de comunicação.
E por isso Jesus concita a todos que essa candeia seja colocada numa condição que possa iluminar a todos no recinto, que possa iluminar a humanidade toda. O alqueire representa a limitação, o impedimento ou a deturpação desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, abafando essa luz. O item 2, também mantendo a mesma linha de raciocínio, Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17, nos diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada há de oculto que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente. Sabemos que Jesus utilizava de símbolos em suas parábolas e de objetos como a candeia e o alqueire do cotidiano daquele povo. Aqui ele mantém a mesma, em Lucas, mantém a mesma relação, no sentido dessa luz tem que ser difundida. Mas interessante, né? Nada há de secreto que não haja de ser descoberto. Porque Jesus, através dessa simbologia, ele mantinha esses ensinamentos, de certa forma, nublados, mas pela condição do homem. Não porque os seus ensinos tenham que ser mantidos em segredo. Mas nós vamos observar o porquê de Jesus falar por parábolas, né? O sentido disso. Também nesse item aqui, no item 2, essa citação de Lucas, ela é após a parábola do semeador. Então, fazendo uma relação com as duas passagens, a primeira de Mateus e Lucas, agora, após o Sermão da Montanha, após a mensagem de Jesus ser trazida por ele, era necessário que houvesse esse plantio. Era necessário semear nos diversos corações. Na parábola do semeador, cada terreno representa a condição de cada um em receber e absorver aquela mensagem. Em dado terreno, essa mensagem trazia euforia e morria logo a semente. Em outra, existia a frutificação, a ampliação, o crescimento dessa mensagem. Então nós observamos que a palavra do semeador, muito simbólica, traz a representação de como cada um interpretou e recebe esses ensinamentos segundo a sua condição intelectual e moral. Daí nós agora lermos um conto zen budista, que faremos uma relação com essas citações, com os ensinamentos de Jesus e a transmissão dessas mensagens. Conhecimento e sabedoria é esse conto zen budista. Nos é dito: 2 jovens monges se aproximaram do mestre, que em silêncio apreciava o sol
que se espreguiçava no vale, se preparando para mais um dia. O mestre, ao vê-los, apenas sorriu sem alterar sua posição. O mais velho dos monges cumprimentou-o com gentileza e indagou: Mestre, estamos discutindo e não chegamos a nenhuma conclusão sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Para ele, não existe diferença. Para mim, sim. Porém, não consigo expressar em palavras o que sinto e assim convencê-lo destas diferenças. O mestre sorriu mais uma vez e, olhando para o horizonte, apontou para a montanha mais alta e disse: Para saber a diferença, coloquem um punhado de grãos de feijão em seus sapatos e subam até o alto daquela montanha. Depois conversaremos. Ambos saíram e seguiram as orientações do mestre, não sem antes passar em seus aposentos e se preparar para a subida. No final da tarde, retornaram e encontraram o mestre, esperando-os pacientemente. O mais jovem, reclamando das dores que sentia, uma vez que os grãos criaram bolhas, deixando inchados seus pés. O outro monge parecia nada sentir e seus pés estavam perfeitos, sem nenhum problema. E o mestre, olhando para o mais jovem dos monges, que havia se sentado para aliviar a dor, disse: Percebeu a diferença entre conhecimento e sabedoria? Seu amigo colocou os mesmos grãos de feijão em seus sapatos, porém tomou o cuidado de cozinhá-los antes. Bem, meus irmãos, essa belíssima, esse belíssimo conto, ele nos mostra exatamente o que cada um de nós faz com os ensinamentos que o Jesus nos trouxe. Nós temos conhecimento sobre esses ensinamentos. Nós já estamos há mais de 2000 anos com eles sendo difundidos. Mas cada um de nós não possui, muitos de nós, na verdade, não possui ainda um entendimento, a sabedoria do que eles representam, o que esses ensinamentos representam. Porque não basta apenas você conhecer, você tem que saber como utilizá-los, de que maneira usá-los no seu cotidiano, na sua vida e na vida em relação ao próximo com os quais convivemos. Daí a diferença. Um recebeu a ordem de botar feijão nos seus sapatos, mas o outro teve um entendimento e a sabedoria de perceber que não bastava apenas colocar aqueles feijões. Deveria existir um preparo. Um preparo para que você ou ele não sentisse a dor ao subir aquela montanha. Assim somos nós em nossa caminhada reencarnatória. Em dado momento, como jovem novo, apenas colocamos o feijão de maneira cru em nossa caminhada e sofremos pela consequência desse ato. Dia virá que, mais sábios e mais preparados, teremos a condição do monge mais antigo, mais experiente, que soube o que fazer com os feijões e cozinhá-los. E haverá o dia em que saberemos fazer e utilizar melhor os ensinamentos do Cristo. O terceiro item é
uma passagem de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 10 a 15, e ele nos diz: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não o escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Nós somos, na verdade, muitos de nós, esses cegos infantis, que recebemos os ensinamentos de Jesus e não conseguimos nem ouvir as suas palavras e nem olhar, porque Jesus exemplificou os seus atos, e nem olhar o que ele fez. E um ponto a se destacar aqui nesse item, quando ele nos diz: porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Isso nos faz lembrar a parábola dos talentos, né? Porque recebemos dádivas de Deus, oportunidades. A reencarnação é uma delas. A oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência é outro talento que recebemos. A família com a qual hoje estamos inseridos também é um talento que recebemos, porque ela, dependendo da sua estrutura, vai servir de alavanca, ou muitas vezes vai servir de queda, segundo, naturalmente, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Ao ser transmitidos esses ensinamentos de Jesus e absorvidos, aqueles que os aceitam têm uma grande responsabilidade. A de transmiti-los conforme o nosso entendimento e, principalmente, exemplificá-los através da ação. Mas aqueles que recebem esses talentos todos e permanecem na inferioridade, na arrogância e na condição ainda de crianças diante daquilo que devemos conquistar, que é a nossa progressão espiritual, esses muitas vezes perdem as oportunidades pelas suas más ações. Perdem em determinada reencarnação o talento e a capacidade de se expressar, de demonstrar o quanto tem de inteligência, e muitas vezes se veem em um corpo que os impede com essa limitação. Kardec inicia no item 4 a sua argumentação explicando essas 3 passagens, dizendo: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria,
que nem todos podem compreender. O próprio Jesus explica por que ele fala por parábolas. E já argumentamos que o problema está na compreensão de cada um. Está na terra boa, propícia para a germinação dessas ideias nos nossos corações, já preparados ou não, para o entendimento desses ensinamentos simbólicos que ele trouxe. Por isso que ele, Jesus mesmo, explica isso. Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Observem que não há nada de incoerente naquilo que Jesus nos propõe de não esconder a luz de seus ensinamentos sobre o alqueire. Porque ele mesmo diz: não posso dizer-lhes tudo por enquanto. A mensagem foi lançada, ela não está escondida. Ela está devidamente estruturada de uma forma onde aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver vão compreender essa mensagem, porque já estão em condições disso. Os evangelistas, aqueles que Jesus diz que vocês já têm condições de compreender, não eram nenhum deles grandes sumidades em termos de espíritos evoluídos, não. Mas já estavam numa condição um pouco melhor para poder iniciar esse processo de difusão. Jesus, o grande educador, e por isso aceitou esse termo de mestre, didaticamente expõe os seus ensinamentos através de parábolas. E cada um as recebe segundo a sua condição. E Kardec continua dizendo: procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Mais uma vez, ele mostrou os seus ensinamentos, mas era necessário um amadurecimento espiritual da humanidade para que pudesse, na verdade, ter uma compreensão melhor. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Eu destaquei essa última leitura. Isso nos faz lembrar aquela terra onde tinha pouca terra, né? E a pessoa se entusiasma com os ensinamentos de Jesus, mas não prossegue na caminhada. Logo em seguida, essa planta, ela não germina, ela não prossegue, ela morre. E isso que ocorre com muitos de nós. Essa luz, por demais viva, deslumbra inicialmente, mas pela nossa incapacidade moral e pela nossa falta de esforço, de boa vontade, muitas vezes, deixamos de lado. Porque seguir Jesus e seus ensinamentos traz algum esforço,
traz dificuldades. E muitos de nós não quer passar por isso e perde exatamente essa oportunidade. E Kardec continua: dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Aqui, Kardec nos mostra o processo pelo qual a humanidade teve que passar até adquirir a condição da luz da razão. E por isso, no capítulo 19, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, no tema a fé religiosa, condição da fé inabalável, nos é dito: a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Observem que Jesus lança as parábolas, a sua mensagem de forma simbólica, justamente porque era necessário que chegasse o momento onde o homem pudesse raciocinar melhor sobre a condição da fé. José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, sempre comentamos muito isso, ele nos mostra a forma como o homem amadureceu nessa busca por Deus, através dos horizontes culturais, através do horizonte primitivo, tribal, através do horizonte agrícola, através do horizonte civilizado, depois o profético, e até chegar no horizonte espiritual que representa o surgimento de Jesus. Porém, era necessário algo mais, era necessário que o homem amadurecesse na ciência, no seu conhecimento. E foi isso que ocorreu para que surgisse o Espiritismo. E ele no item 5 diz: se pôs em sua previdência sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Falamos sobre os horizontes culturais de maneira muito rápida, mas aqui nós podemos relembrar as três revelações, né? Moisés, Jesus e a codificação kardeciana, a doutrina espírita. Esse foi o caminho traçado para que tivéssemos uma percepção melhor e mais ampla sobre os ensinamentos desde o Antigo Testamento. Depois surgindo Jesus com o Novo Testamento, com as suas parábolas e os seus ensinamentos. E a necessidade da razão e da ciência surgir com a doutrina espírita, desvendando o véu,
esses ensinamentos de Jesus sobre a ótica da razão, porque é necessário, para que essa fé seja inabalável, que compreendamos aquilo que nos é dito e aquilo que nos é exposto, né? E aí, continua Kardec dizendo, os homens, porém, que entram a possuí-las, quer dizer, a essas verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Observem aqui o seguinte, Jesus, ele iniciou os seus apóstolos, os evangelistas, narrando e explicando um pouco mais de maneira aprofundada seus ensinamentos, enquanto para o povo surgiam essas parábolas que a princípio, naquela ocasião, eram meio nebulosas e difíceis de compreensão. Passado o tempo, alguns homens esconderam do vulgo, do povo, essas verdades. Mas, diferentemente de Jesus, que abafou seus ensinamentos através dessa mensagem simbólica, esses abafaram e esconderam do povo com intento de dominação. E por isso que eles representam o alqueire, aqueles que abafam ou deturpam a luz das mensagens de Jesus. Isso nos faz lembrar a parábola do joio e do trigo, quando após uma semeadura e após os servos estarem dormindo, o inimigo vem e lança junto ao plantio o joio. O joio representa exatamente essas pessoas que deturparam os ensinos de Jesus em prol de um interesse coletivo, de um grupo, e muitas vezes de um interesse individual. Muitos podem interrogar a respeito, e na parábola nos é colocado, por que não retirar logo o joio? Porque é necessário que todos aqueles que ali estão inseridos e aceitam essa dominação possam desenvolver-se, despertar para o que ocorre, aceitar ou não o que esses deturpam as mensagens de Jesus. E porque é necessário que estejamos aprendendo o tempo todo com as dificuldades, para que nós possamos aumentar o nosso entendimento sobre as coisas. Haverá um momento onde existirá a ceifa e existirá a separação do joio e do trigo. E o trigo será armazenado, como nos coloca a parábola, e o joio será queimado. E o que há hoje no momento no planeta de transição pelo qual estamos passando, senão exatamente essa separação. A separação daqueles que não estão inseridos dentro da possibilidade de vivenciarem um planeta melhor. Foi necessário e é necessário que todos nós despertemos e estejamos atentos a essa praga, a esse joio que busca abafar a verdadeira mensagem de Jesus. E para desenvolver um pouco mais isso, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibá Schutel nos fala: o homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam
interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. Embora, resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-na em partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos pelo Cristo. Muito bem explicado, por Caibar Schutel, o que é exatamente, ou o que são aqueles que abafam a luz dos ensinamentos de Jesus, que escondem essa luz sob o alqueire, deturpando completamente os seus ensinamentos e, principalmente, essa deturpação afasta do real sentido, que é a ação no bem. Por isso que destrói os princípios de fraternidade contidos nos ensinamentos do Mestre. Porque passa a existir interpretações meramente o quê? Baseadas num egoísmo e um atendimento pessoal e de um grupo. E Kardec continua dizendo, é por isso que todas as religiões têm sido seus mistérios, cuja exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Está grifado aqui essa frase, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação, porque o homem necessita e necessitou deixar a fé cega pela fé racional. Por quê? Porque as ciências, e nos diz José Herculano Pires no livro A Agonia das Religiões, foi ficando para trás. As religiões tradicionais foram perdendo a sua força. Podemos indagar, mas ainda hoje elas prosperam no planeta. Mas nós ainda estamos em fase de amadurecimento. Estamos em fase de transição. O processo ainda não está completo. Mas o homem hoje atingiu uma condição importantíssima. Muitos de nós já têm o senso crítico. E senso crítico sobre a ótica do dicionário Aurélio é a capacidade de analisar, discutir, refletir ou buscar informações antes de tomar uma decisão ou tirar uma conclusão. Os bons professores incentivam o senso crítico de seus alunos. A doutrina espírita nos impulsiona para essa situação. Observar, analisar as mensagens que nos chegam, analisar o livro que nós lemos e que está intitulado como sendo espírita. Nós hoje temos um senso crítico maior para poder deixar a fé cega para trás e abraçar a fé inabalável, baseada no entendimento das coisas, baseada na razão. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido.
Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Aqui Kardec nos mostra o porquê ainda estamos nesse processo, com diversas interpretações da mensagem de Jesus, gerando diversos segmentos. E nos mostra nesse trechinho aqui, infelizmente, a nossa limitação. Na Terra, ainda nos encontramos em pleno nevoeiro. Meus irmãos, nós estamos agora saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de transição. Quanto ainda devemos ter para aprender? Quanto ainda nos será revelado? Quanta luz ainda surgirá para nós e que hoje ainda não conseguimos enxergar? Apenas em mundos mais adiantados, quando houver purificado. Quando nós atingirmos um nível de purificação, de moral, aí sim teremos os mistérios de Jesus clareados. Porque Jesus os escondeu? Não. Porque nós nos cegamos. Porque nós não estamos preparados para compreender todos os seus ensinamentos e colocá-los em prática. E é indagado, por Kardec no item 6, dizendo: pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se conservava impenetrável. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim deve ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Aos que já têm, ainda mais se dará o quê? Responsabilidade, entendimento e conhecimento para difundir os ensinamentos dele. Observem, Jesus coloca aqui de maneira clara e colocou o quê? Exemplificando as ações. A caridade e a humildade foram exemplificados de Jesus de maneira clara. E ele colocava dizendo: eis o que você precisa para atingir o reino dos céus. Isso nos faz refletir o seguinte: as ações, elas vêm de antemão e nos preparam nossos corações, porque a dor do outro desperta cada um de nós, muitas vezes, para esses entendimentos abstratos. A troca de carinho, a troca de amor, o amor incondicional trazido pelo Jesus foi exemplificado através das ações, não necessariamente pelas palavras que muitos de nós não conseguimos absorver e entender perfeitamente, mas as ações sim. Hoje nós podemos agir
E sempre podemos, mas muitos de nós não fazemos. Nos preocupamos atingir um entendimento, um conhecimento que, como nos foi dito, os mistérios nem todos podem ser revelados de maneira imediata, por falta de preparo, por falta de condição. Mas já sabemos que podemos agir no bem, e é isso que devemos fazer. Entretanto, interessante aqui, continua Kardec, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, meus irmãos, a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram clarear o verdadeiro sentido das coisas. Os apóstolos receberam ensinamentos um pouco mais aprofundados, mas ainda assim não foi-lhes dito tudo. Se pegarmos a própria doutrina espírita, Kardec dá início com a codificação, mas depois vem as obras básicas, clareando muitos daqueles itens trazidos pelos espíritos, né? E organizados por Kardec nos livros dos médiuns, nos livros dos espíritos e aqui mesmo no próprio Evangelho, né? A doutrina espírita vem nos clarear, né? Iluminar ainda mais. E no livro Caminho, Verdade e Vida, falando a respeito disso, associando, na verdade, o que nós já entendemos das mensagens de Jesus, mas que devemos praticá-los de acordo. E por isso a mensagem de Emmanuel, agir de acordo. Nos é dito, o Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das suas obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridade que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Que fé viva é essa? A fé que age, agir de acordo com o que nós já sabemos, olhar o que Jesus fez e realizar igual. A caridade, ela faz parte desse processo. Não adianta crer ou dizer que crê em Deus se você não pratica essa caridade, se você tem um menosprezo aos semelhantes, como nos coloca aqui Emmanuel. E importante, né? Logo no início da mensagem, o Espiritismo não é apenas um campo de observação técnica de ciência. Por isso que ele tem os três aspectos: filosofia, ciência e religião. E religião é um ponto importante dentro dessa base que a doutrina espírita tem. Porque não basta você ter um entendimento
ter a ciência, a filosofia, a argumentação, se você não tem a ação, a prática no bem. E isso é que nos leva para o alto. E ele continua falando sobre o Espiritismo, Kardec, dizendo: o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Vejam, como nós comentamos, as obras complementares representam exatamente esse descortinar lentamente, pouco a pouco, aprofundando naquilo que nos trouxeram os espíritos na primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos. Existe o quê? Prudência. Tudo surgirá a seu tempo. A luz que Jesus lançou os seus ensinamentos nos traz essa ideia, esse tema de difusão, de transmissão, de comunicação, como nós iniciamos falando. Devemos transmitir os seus ensinamentos. Não devemos escondê-los sobre o alqueire. E importante, não só os conhecimentos que Jesus trouxe, mas todo conhecimento adquirido e que é para o bem da humanidade e é positivo, ele não pode ser abafado em nós ou por algum grupo. Ele deve ser espalhado para que todos possam absorver esses conhecimentos e também possam crescer. Cada um de nós possui a luz, possui a luz de Deus em nossos corações. As leis de Deus estão em nós, prontas para surgirem, segundo a condição de cada um de nós e o esforço que fazemos. Nós vamos agora encerrar o nosso tema com um vídeo demonstrando a responsabilidade que temos por aquilo que já adquirimos, por aquilo que nos foi dado e que conseguimos discernir melhor e desenvolver em nossos corações e mentes. Nós somos a luz também que Jesus exortou. Vamos ouvir agora o nosso encerramento com esse vídeo.
Sois a luz. Quando Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, meus irmãos, nós encerramos o nosso tema da noite de hoje. E minhas últimas palavras são de que nossa luz pode ser pequena, e com certeza muitos de nós a possuímos ainda pequenina em nossos corações. Mas nós temos que lembrar que, por mais pequena que seja a iluminação de uma vela, como a lamparina utilizada na época de Jesus, ela ilumina a escuridão de um recinto. Não menosprezemos a nossa condição de iluminar o coração dos outros com as nossas manifestações de carinho e de amor, ainda que limitadas. Também não nos sintamos como um farol enorme, nos achando muito mais do que somos. O equilíbrio em tudo na vida é importante, e que possamos ter o equilíbrio e o reconhecimento da nossa condição ainda pequena, diante do Mestre, diante de seus ensinamentos. Mas, acima de tudo, tenhamos a certeza da possibilidade sempre constante de alcançarmos e auxiliarmos o outro no seu crescimento e na sua melhoria íntima e condição de alavancar muitos que estão ao nosso lado. Não nos esqueçamos que é através da convivência, da caridade ao próximo, como Jesus nos exemplificou, é que alcançaremos o grande sonhado reino dos céus.
a nossa condição angelical de espíritos puros. Que nos esforcemos para isso. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e muita paz em nossos corações.